pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Clever Studelbeck e a gente vai ter essa aula introdutória do sistema circulatório. O que a gente pode falar do sistema circulatório é que ele tem composto pela sua bomba, que é o coração, e tem também a sua parte circulatória, que está os vasos. E claramente, nos vasos estão contidos o sangue. Esse sangue que vai levar, por propriedade, os nutrientes aos tecidos. E ali vai fazer sua troca, sendo que leva oxigênio e também nutrientes para o metabolismo, para realizar as funções metabólicas. Mas também pega o excesso de CO2 dos tecidos ali nos capilares e também tira ali os excrementos que já não têm sua função no organismo. Deu para entender essa parte? Então, função do sistema circulatório, se te perguntarem, tem a função de levar oxigênio e nutrientes para a função metabólica ou do metabolismo. E também pegar os excrementos ou o que já não é necessário ali para a célula e os tecidos ser eliminado. Lembrando que também mais à frente a gente vai ver que o sistema linfático atua juntamente com esse sistema circulatório cardiovascular. Claramente a gente vai ver primeiro os vasos, depois vamos partir para o coração e posteriormente ver um pouquinho de eletrocardiograma, a parte elétrica do coração, mas vamos por partes. A gente falou que o sistema cardiovascular circulatório possui o coração, que vai ter sua função promovendo uma diferença de pressão, já que ele trabalha em série. Ou seja, essa diferença de pressão, lembrando que pressão vai da onde tem maior pressão para a área de menor pressão, esse fluido que seria o sangue. Ou seja, a diferença de pressão proporcionada pelo coração é que facilita com que o sangue tenha ali sua função de circulação. Já os vasos sanguíneos, podemos dizer que temos as artérias, que são os vasos de saída do coração. E as veias são os vasos de chegada. E também vamos ter ali os capilares, que mais à frente a gente vai ver que não é só capilar, tem também as artérias médias, as arteríolas, mas os capilares que vão realizar essa troca já citada. Ou seja, leva o oxigênio, vai fazer a troca ali no tecido e vai captar os excrementos. E aqui eu quero ressaltar uma coisa muito importante que muita gente confunde. Aí fica claro que muitas pessoas dizem que a artéria leva sangue oxigenado, veia leva sangue pouco oxigenado. O que é mentira, galera, não caia nessa furada. A artéria é vaso de saída do coração e veia é vaso de chegada ao coração. Essa é a diferença. E aí eu vou te provar porque a artéria não leva só sangue oxigenado. O primeiro exemplo é quando uma artéria leva o sangue pouco oxigenado do ventrículo direito do coração aos pulmões para ser oxigenado esse sangue. E as veias pulmonares levam esse sangue que foi oxigenado nos pulmões, novamente retornando ao coração pelo átrio esquerdo. Então, pessoal, não caia nessa furada. Se a gente for diferenciar artéria de veia, artérias são vasos de saída do coração e veias são vasos de chegada. Outra coisa importante que a gente deve citar é que as artérias, elas saem do coração e vão se ramificando, ou seja, vão se tornando cada vez menores em seu diâmetro, vão diminuindo até os capilares e ali fazem a sua troca, ou seja, levam nutrientes e captam aquilo que não é necessário. A gente pode citar os vasos linfáticos, esses que vão auxiliar o sistema circulatório, porque nem tudo que foi levado de nutriente e de excremento que foi captado foi totalmente extraído desse meio.
Então, aquilo que os capilares não conseguiram captar de excrementos, o sistema linfático vai auxiliar, ou seja, vai tirar esse excesso de líquido intersticial e vai posteriormente, lá na frente, jogar novamente esses excrementos, esse excesso de líquido no sangue. Então, pessoal, a gente falou que a artéria vai se ramificando. Porém, as veias vão convergindo, ou seja, vão de pequenos diâmetros e vão aumentando o seu diâmetro até formar a grande veia, a veia cava, que é a inferior, e a veia cava superior, que vai ao coração novamente, retornando esse sangue que foi levado por todo o corpo pelas artérias. Algumas literaturas dizem que existe uma divisão ali entre macrocirculação e microcirculação, sendo que a macrocirculação enquadra aqueles vasos que têm maior diâmetro que 0,1 milímetros, que vai entrar como as grandes artérias, as grandes veias e algumas arteríolas que são grandes, ou seja, são algumas maiores, porque também tem algumas arteríolas pequenas, que vão se enquadrar na microcirculação. A microcirculação já seria o contrário da macro. Ou seja, para você já captar um pouco, se a macrocirculação possui vasos maiores de 0,1 milímetros, a microcirculação são aqueles vasos que têm menor de 0,1 milímetros de diâmetro, que já seriam vasos muito pequenos, como por exemplo os capilares e as vênulas e algumas pequenas arteríolas que a gente já citou. Outras literaturas também dividem a circulação em circulação sistêmica e circulação pulmonar. E aí eu peço mais atenção de vocês, porque geralmente é isso que o professor cobra em prova. A circulação sistêmica é aquela que sai do coração pelas artérias, sai do ventrículo esquerdo com alta pressão, sai pela artéria aorta e leva esse sangue para todo o corpo. Circulação sistêmica é aquela que leva o sangue para todo o corpo. Já a circulação pulmonar é aquela que sai do ventrículo direito e vai para os pulmões, levando esse sangue pouco oxigenado, sofre uma oxigenação e retorna pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo. Resumindo, circulação sistêmica é aquela que sai do ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo. Já a circulação pulmonar é aquela que sai do ventrículo direito, vai para os pulmões ser oxigenado e retorna ao coração para posteriormente, obviamente, como já citamos, vai ser liberado pela circulação sistêmica para todo o corpo. Outro destaque que a gente deve ressaltar e que não se preocupe, vamos ter uma aula só de histologia. Mas vamos falar um pouquinho sobre a composição dos vasos. E aí a gente pode ressaltar em 3 túnicas, ou 3 camadas, se assim a gente pode dizer. Que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Sendo que a túnica íntima é aquela mais interior, com o seu endotélio e o seu tecido conjuntivo. A túnica média, como o próprio nome diz também, e fala muito sobre isso, é a capa intermédia, ou seja, é aquela que está ao meio, e possui sua camada de músculo liso, a elastina e também o colágeno. Esse músculo liso, eu peço um pouco de atenção para você, porque é ele que auxilia no fluxo sanguíneo, na regulação desse fluxo, já que quando ele contrai, forma a vasoconstricção, que vamos ver mais à frente. E a última túnica, ou a mais externa, que é a túnica adventícia. Essa túnica que possui um tecido conjuntivo que vai variar de espessura. Já entrando numa diferenciação de artérias, o que a gente pode citar e começar por elas são as grandes artérias, ou também chamadas de artérias condutoras. Essas artérias possuem grandes fibras elásticas, essas que vão ser resilientes à grande pressão,
como por exemplo a artéria aorta, a carótida e as ilíacas e várias outras que recebem grande pressão e possuem suas fibras elásticas. Outro tipo de artéria que podemos citar são artérias musculares, ou também chamadas de distribuidoras. Essas que possuem sua camada presencial e muito perceptível de músculo liso, que, como já citamos, tem sua função importante na regulação do fluxo sanguíneo, como por exemplo quando ocorre a vasoconstrição e também a vasodilatação. Não se esqueça disso. Claro que a vasodilatação tem vários processos, já a vasoconstrição é quando contrai o seu músculo liso. Outro tipo de artéria que podemos citar são as arteríolas. Elas que são vasos muito pequenos e também chamados de vasos de resistência. Algumas literaturas já pulam diretamente para os capilares. Outras, como o Guyton, citam as meta-arteríolas, que são como pré-capilares que possuem um esfíncter muscular, que vai auxiliar, obviamente, nesse fluxo sanguíneo. E, finalmente, nos famosos capilares, que são muito finos, mas muito finos mesmo. E para você ter uma noção de quão fino ele é, apenas uma célula. Isso mesmo, uma célula pode compor um capilar. E alguns livros, literaturas, alguns outros vídeos de professores citam a importância das hemácias não possuírem núcleo. Porque você já pensou um pequeno diâmetro de apenas uma célula passando outra célula por dentro, que são as hemácias. E já que citamos os capilares, podemos dividi-los em três, que são os capilares contínuos, como o próprio nome diz, são as células contínuas. Já os capilares fenestrados são aqueles que possuem vários furinhos, como poros, e eles vão auxiliar através desse furo que existe nesse capilar para que exista essa troca de nutrientes e excrementos entre o capilar e o tecido. E por último, podemos citar ali os capilares sinusoides, que são meio irregulares e descontínuos. A gente citou aí os tipos de artérias. Agora vamos falar um pouquinho sobre as veias. Essas que começam pelas vênulas, ou seja, terminamos nos capilares. Começa as vênulas, que são bem pequenas. Lembre-se, artérias vão ramificar, vão ficar cada vez mais finas, até chegar aos capilares. Já as veias vão o quê? Vão convergir. Então começa ali nas vênulas, bem fininhas, que não é perceptível ao olho nu, só em microscópio. Então, vênulas bem pequenas vão formando as veias médias até as veias grandes, como a gente já citou, a veia cava inferior e a veia cava superior. E eu quero ressaltar algo importante, que nas próximas aulas a gente vai dar mais importância e mais destaque a elas, que são as válvulas venosas. Elas que estão presentes nas veias e auxiliam para que não ocorra um retorno venoso do sangue. Lembrando que a alta pressão está nas artérias, ou seja, o sangue está bombeando através das artérias, a circulação sistêmica que a gente já falou, para levar esse sangue ao todo o corpo, a todo o organismo. Porém, as veias não têm tanta pressão, e no próximo vídeo a gente vai ver outros sistemas que vão auxiliar esse retorno venoso ao coração. Porém, as válvulas venosas são umas das auxiliares que vão fazer com que esse sangue não retorne, ou seja, não faça com que exista um refluxo venoso, fazendo com que ele siga novamente retornando ao coração. Então, pessoal, com isso a gente termina essa parte introdutória do sistema circulatório. Deixe seu joinha.